Na aula passada nós começamos a falar sobre energia de deformação, vimos qual que era o conceito, né, o que era energia de deformação, como se calculava no caso geral, né, e depois vimos um caso particular que era a tração simples. Esse caso inclusive foi a oportunidade de mostrar como é que se usava a energia de deformação, né, para calcular deslocamentos. Na aula de hoje eu queria falar três coisas ainda sobre energia de deformação. A primeira é o segundo caso particular, a energia de deformação na flexão simples normal. Bom, antes de montar a expressão para a energia de deformação na flexão simples normal, eu queria fazer um comentário, alguma coisa que nós não falamos quando estudamos deslocamentos na flexão. É o efeito da força cortante sobre as deformações por flexão e sobre os deslocamentos na flexão. É o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma barra submetida à flexão simples normal e considerem um elemento aqui dessa viga. Por que a viga sofria, por que o eixo se curvava, né, e apareciam os deslocamentos transversais por efeito do momento fletor? Isso foi o que nós vimos em R1. A ideia era a seguinte: se eu pegar aqui esse elemento, qualitativamente, né, imagine que ele esteja submetido a um momento fletor como esse, tracionando embaixo, né? Então a gente sabe que esse elemento vai se deformar da seguinte maneira, alguma coisa assim, né? Existe uma rotação relativa entre as seções, porque as fibras inferiores aumentam de comprimento, as fibras superiores diminuem de comprimento, e existe uma fibra intermediária aqui que não muda de comprimento, que nós vimos que está na altura do eixo, né? Os deslocamentos transversais aparecem porque o que acontece com esse elemento tende a acontecer com os elementos vizinhos aqui. Esse vizinho aqui do lado também tende a se deformar desse jeito. E esse outro aqui do lado também tende a se deformar desse jeito. E aí o que a gente percebe claramente é que o eixo tende a ficar curvo, né? O eixo da barra. E portanto aparecem os deslocamentos transversais por ação do momento fletor, das tensões normais e das deformações associadas às tensões normais. O que nós não vimos aqui era o efeito das tensões de cisalhamento. É o seguinte, imagine aqui de novo aquele elemento. Além do momento fletor, existe também a força cortante, né? Por exemplo, com esse sentido. E a força cortante gera tensões de cisalhamento. Se for uma seção retangular, a distribuição dessa tensão de cisalhamento é uma parábola, lembra disso? Alguma coisa assim. Tá? Isso quer dizer que aqui, ó, a tensão de cisalhamento é maior e depois ela vai diminuindo em direção às extremidades. Aqui desse lado é a mesma coisa, só que com sentido contrário. Tá certo? Então, imaginem que eu subdivida esse elemento em pedacinhos menores, assim. O que está acontecendo com esses pedacinhos? Como que eles se deformam? Bom, esse pedacinho do meio é o que tem a maior tensão de cisalhamento, então é o que vai ter a maior distorção. Vamos imaginar aqui que eu estou interessado só no movimento relativo entre os dois lados, né? Então vamos imaginar que se a face da esquerda fica onde está, esse é o elemento que tem maior distorção. Tá? Esse aqui, como a tensão é um pouco menor, ele distorce menos. Distorce um pouco, mas menos. Esse aqui também.
E esse aqui em cima não distorce quase nada, porque a tensão de cisalhamento é quase zero nele. Tá? O que vai acontecer quando eu grudar um elemento no outro? Então, esse aqui é o que vai sofrer maior distorção. Os outros vão distorcer menos. E se vocês fizerem um exercício mental aqui, pensar como que esse negócio vai ficar, vocês vão concluir que vai ficar assim. Esse elemento de cima quase não distorce, o outro distorce um pouco menos. É alguma coisa assim. Tá? Então, olha, aqui estão acontecendo duas coisas importantes. Primeiro, a seção transversal empena, né? A seção transversal que permanece plana na flexão pura, aquela que não tem força cortante, ela simplesmente ocorre uma rotação assim, ela não se deforma, ela permanece plana, né? Isso, na verdade, não acontece quando a flexão é acompanhada de força cortante, né? A distribuição das tensões de cisalhamento força o empenamento da seção transversal. Então eu vou anotar aqui: efeitos da força cortante. Primeiro, empenamento. A seção transversal empena pelo efeito da seção transversal, ela deixa da força cortante, ela deixa de ser plana, né? E o segundo efeito aparece aqui, ó. Se vocês considerarem o eixo antes, imagina que esse elemento que tem a tensão maior está na altura do eixo, né? Então o eixo antes da deformação, ele está aqui. Após a deformação, o eixo veio para aqui, né? Essa figura está muito pequenininha, mas dá para perceber o que aconteceu aqui. Existe esse pequeno deslocamento transversal aqui, que eu vou chamar de dV índice C. Imaginando que isso aqui seja aquele comprimento infinitesimal dx, né? Existe uma diferença, ou pode existir um deslocamento transversal, uma diferença entre os deslocamentos transversais das duas seções, a seção que está na esquerda e na direita, provocada pela distorção desse elemento que está na altura do centro de gravidade, né? Então, além do empenamento da seção, a força cortante, por causa da distorção daquele elemento que está na altura do eixo, gera também deslocamento transversal. Existe isso, tá? O fato é o seguinte, se vocês forem atrás dessas informações, vocês vão encontrar essas coisas, né? Vocês vão constatar que esses efeitos, tanto o empinamento da seção como esse deslocamento transversal provocado pela cortante, eles são mais importantes ou ganham alguma importância em vigas que são muito altas, ou que é a mesma coisa, vigas que são muito curtas, né? Nesses casos, o empenamento é importante, o deslocamento transversal provocado pela cortante pode ser importante. Agora, esse tipo de estrutura, essa viga muito alta ou muito curta, não é objeto de estudo da resistência dos materiais. A resistência dos materiais funciona bem e é usada tipicamente para barras, né? São sólidos em que uma dimensão é muito maior do que as outras. A ordem de grandeza é 10, por exemplo, o comprimento é 10 vezes a altura. Aí, para essas barras que são objeto de estudo da resistência dos materiais, esses efeitos são desprezíveis. É por isso que a gente não comentou, a gente não falou sobre isso no cálculo de deslocamentos na flexão. A gente considerou só os deslocamentos provocados pelo momento fletor, né? O efeito da cortante existe, mas é um efeito de importância secundária na grande maioria dos problemas, tá? Bom, eu precisei falar isso nesse momento pelo seguinte, porque agora nós vamos particularizar a energia de deformação para a flexão, né? E essas tensões de cisalhamento vão aparecer. No caso geral da flexão,
vai acontecer um negócio assim. Está aqui uma barra com uma seção transversal qualquer. Uma vinculação qualquer. Um carregamento transversal que provoca flexão simples normal. E se a gente considerar um elemento de dimensões infinitesimais aqui dentro, o que pode aparecer nas faces desse elemento, hein? Eu vou usar o sistema de eixos que a gente costuma usar na existência dos materiais. X é o eixo, né? O Y para baixo, e para o produto vetorial do I pelo J, os dois versores de X e Y, D, o K, segundo a regra da mão direita, esse aqui seria o Z, né? Tá certo? Então, que tipo de tensão aparece na flexão simples normal? Certamente essa aqui. Essa seria a tensão normal na direção X, né? Essa sim, tensão normal no plano da seção transversal. Nos planos longitudinais, a tensão normal é zero, nós já vimos isso. Esse tipo de tensão aqui, por exemplo, quando aparece é muito pequenininho, a gente despreza, né? Nos problemas mais comuns. Tensão de cisalhamento vertical é comum aparecer na flexão, essa tensão aqui, que apareceria obviamente aqui também, tá? O nome para essa tensão seria tensão na direção Y atuante num plano cuja normal é X, seria o tal YX. Essa aqui aparece, né? Às vezes aparece também cisalhamento na direção horizontal. Tem aqueles perfis delgados em que a cortante está na vertical, mas em determinados pontos tem cisalhamento na horizontal. Bom, não tem importância. O mais comum é acontecer uma coisa como essa, tá? Bom, nessas condições, a energia de deformação tem a seguinte expressão. É metade. Bom, vou colocar primeiro a expressão geral, no caso geral. É a integral no volume de sigma x vezes epsilon x mais sigma y, epsilon y, mais sigma z, epsilon z, lembram? Depois vai aparecer uma parcela que é tal xy, que é igual a tal yx, vezes o gama xy, mais as duas outras tensões de cisalhamento, vezes as distorções correspondentes. Isso aqui a gente integra no volume. Tá? Então, olha, eu não tenho direito de dizer que isso aqui é zero, né? Existem essas tensões de cisalhamento. Agora, da mesma forma que a gente costuma desprezar isso no cálculo de deslocamentos pelo outro caminho, nós vamos desprezar esse efeito aqui na energia de deformação. Nós vamos considerar que essa parcela da energia de deformação é muito menor do que as outras, tá? Então aqui, ó, é uma hipótese coerente com o que a gente fazia antes. Nós vamos desprezar esse efeito. Se eu desprezar esse efeito no cálculo da energia de deformação, ao calcular deslocamentos usando essa expressão diminuída da energia de deformação, eu vou considerar só aqueles efeitos que eu já estava considerando antes, tá? Então o que vai acontecer? Essa expressão vai ficar assim. Vai ficar metade. Essa tensão normal sigma x é aquela da flexão, né? Isso aqui, esse sigma x aqui é o momento fletor dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo z vezes y, né? E o epsilon x, para esse estado de tensão aqui, como só tem tensão normal nessa direção, o epsilon x vai ser a própria tensão sigma x dividido por E. Lembra disso? No caso geral, a deformação na direção x é o sigma x dividido por E,
menos ni vezes o efeito das outras tensões normais, né? Como só tem essa tensão normal, só tem essa parcela, tá? Então, no final das contas, o que vai aparecer dentro dessa integral? Vai ser uma integral no volume do... Olha, isso aqui é o sigma x, vai aparecer ele ao quadrado, né? Vai ficar 1 sobre e vezes o sigma x ao quadrado, que é m dividido por iz vezes y. Tá? Bom, então agora vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar numa barra prismática, vai, para simplificar as coisas. Então, o E de material homogêneo, elástico, o E é constante, eu posso tirar dessa integral. O I, a princípio, não depende de x, poderia depender, mas vamos imaginar que... Bom, por enquanto vamos imaginar que poderia depender de x, tá? Então, olha, o momento fletor aqui depende só de x, da abscissa. O I poderia depender só de x também. E o y, bom, o y varia dentro da seção transversal, né? Então, que tal se eu escolhesse, chamasse o elemento de área assim, ó. Eu vou dizer que o elemento de volume dV é esse comprimento aqui, que é o dx, vezes essa área, que eu vou chamar de dA. Tá? Então, no lugar desse dV aqui, eu vou fazer dA vezes dx. Tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Olha, existem coisas aqui que dependem só de x, que é o m e o iz. E o y varia dentro da área da seção. Então vejam se vocês concordam. Eu posso escrever essa integral assim. Eu vou transformar numa integral dupla. Dependendo só de x, vai aparecer m ao quadrado dividido por e iz ao quadrado. Né? O m e o iz a princípio dependem de x. O e eu botei aqui dentro só porque ele costuma aparecer junto. Agora, isso aqui varia dentro da área, né? Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. É uma outra integral de y ao quadrado. Eu vou integrar isso na área e o resultado, agora sim, eu vou integrar em x. Tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha, quando eu escrevi o elemento de volume como dA vezes dx, acabaram ficando duas integrais, uma dentro da outra, né? E o que eu estou fazendo aqui é organizar essas integrais uma dentro da outra, tirando para fora dessa integral aqui coisas que não variam dentro da área. O momento e z não dependem da área. Então, se antes eu tinha que ter um símbolo de uma integral dupla e no final um dA vezes o dx, o que eu fiz foi trazer esse símbolo de dentro um pouquinho para cá, porque essas coisas aqui não variam dentro da área. Só isso aqui varia dentro da área, tá? Então, essa integral virou uma integral na área para essa variável y aqui, e o resto a gente integra em x para x variando de 0 até l. Tá certo isso? Bom, quem que é esse negócio que apareceu aqui? A integral na área de y é o momento de inércia da seção em relação ao eixo z, tá certo?
nesse sistema de eixos aqui, a integral de y é o momento de inércia em relação a z. E no final, a expressão da energia de deformação vai ser metade da integral de 0 até L vai ficar m ao quadrado sobre ei, porque esse iz ao quadrado cancela com aquele, né? Então é m ao quadrado sobre eiz. Integral disso ao longo do comprimento. Tá? Se fosse momento constante barra prismática, eu poderia melhorar um pouquinho essa expressão, mas esse não é um caso mais comum. O mais comum é que o momento varia ao longo do comprimento da barra. Tá? Então essa é a expressão da energia de deformação no caso da flexão. Vamos fazer um exemplo bem simples. Uma viga, ou aqui ó, eu descobri que se você, descobri não, um colega de vocês me falou, se eu apertar o Shift, sai reto. Então é uma barra, uma viga em balanço, rigidez EI, comprimento L, e eu vou aplicar um carregamento transversal P. Quero calcular a energia de deformação. Bom, o sistema de eixos a gente coloca onde a gente quiser, né? Nada me impede de colocar o eixo X para cá e o eixo Y para cá. Né? Nesse sistema de eixos, qual que é a expressão do momento? Se vocês pegarem uma seção transversal qualquer, por exemplo essa, cortando assim, essa distância aqui é o braço de alavanca dessa força P, e para esse sistema de eixos, esse braço de alavanca é o próprio X. Né? Então, o momento na seção de abscissa X vai valer P vezes X tracionando em cima, ou seja, menos P vezes X. Tá? E isso vale para X de 0 até L. Tá certo? Então vamos jogar isso aqui na expressão da energia de deformação. Vai ficar... Olha, nesse caso, o EI é constante, posso tirar da integral, vai ficar meio, 1 sobre 2 EI, vou escrever só EI, né? Fica subentendido que é o IZ, integral de 0 até L, do momento ao quadrado. Olha aquela coisa incrível acontecendo de novo, ó. O fato do momento ser negativo não interessa, né? Porque ele vai aparecer ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar P ao quadrado sobre 2EI vezes, aqui dentro vai aparecer a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, de 0 até L, dá L ao cubo sobre 3. Essa é a energia de deformação. Né? E aí como é que a gente usava a energia de deformação? A energia de deformação é igual ao trabalho realizado pelo carregamento externo. Né? O trabalho que o carregamento externo realiza ficou armazenado na estrutura como energia de deformação. Então, se vocês imaginarem aqui que essa barra faz alguma coisa assim, vamos chamar esse deslocamento aqui de flecha, o deslocamento máximo, F. Essa energia de deformação aqui
é igual ao trabalho realizado pelo carregamento. E o trabalho realizado pelo carregamento se ele começou do zero, lembra aquele gráfico? O carregamento vai subindo junto com... o carregamento vai aumentando e o deslocamento vai aumentando. O trabalho realizado vai ser meio do carregamento vezes a flecha F. E daqui sai aquele resultado manjado, PL ao cubo sobre 3EI. Tá? Então, outra vez, por que isso aqui funcionou? Funcionou porque eu estava querendo calcular o deslocamento que ocorre na direção do único carregamento que realiza trabalho. Os outros esforços nessa estrutura não realizam trabalho, né? Os esforços externos são essa reação vertical aqui e esse momento. E tanto um como o outro... Tanto um como o outro, eles atuam... Olha, aconteceu aquela desgraça de novo. Tanto um como o outro atuam em um ponto que não tem deslocamento, né? Se houvesse rotação, esse momento realizaria trabalho. Se houvesse deslocamento transversal, essa força realizaria trabalho. Tá? Então, os esforços externos, o único que realiza trabalho é esse P, eu consigo calcular esse deslocamento usando energia de deformação. Volto a dizer, energia de deformação é uma coisa mais poderosa do que isso. A gente consegue resolver problemas mais complicados. Só que aí a gente precisa de outros resultados, chamados teoremas de energia, e nós não vamos entrar nesse mérito. Tá?